professores! Hoje nós vamos falar sobre a sondagem, sobre o diagnóstico da turma, muito além da avaliação diagnóstica. Quais são os instrumentos, quais são as ferramentas, os recursos que eu posso usar para que essa sondagem seja realmente bem feita? Meu nome é Ludmila Lima, eu sou professora, psicopedagoga, dou aula há mais de 13 anos na rede pública do estado de Minas Gerais. Há mais de 5 anos aqui no YouTube, você me vê também na Rede Minas, no Se Liga na Educação. E antes de colocar para você aqui algumas opções para fazer a sondagem, eu quero convidar você a vir estudar comigo lá no curso de BNCC. Ludmila, o curso de BNCC é um curso para eu saber da Base Nacional Comum Curricular? Sim, mas é principalmente um curso de planejamento assertivo, um curso que te ensina a planejar as suas aulas passo a passo, colocando cada tipo de atividade no seu devido lugar, para os seus alunos aprenderem com prazer e você também conseguir ensinar sem sofrimento. Lá nós temos grupo exclusivo, onde eu tiro suas dúvidas, onde a gente pode se comunicar. E nós temos bônus muito especiais. Um deles é a apostila de atividades socioemocionais. Se você administrar bem as atividades, você vai ter aqui atividade para um ano inteiro. A gente trabalha então as competências socioemocionais a partir das narrativas, de fábulas, de contos, e você vai desenvolver com seu aluno desde a interpretação até uma produção de texto coerente com a proposta. Nós temos também lá no curso aqueles cartazes, tem um monte de gente procurando, né? Os cartazes para a sala de aula, PDF para você imprimir seus cartazes, temos também lá no curso, e praticamente todo o material que eu produzo está no curso de BNCC. Você pode adquirir, mas no curso de BNCC você tem acesso gratuitamente. Bom, nós vamos falar então de instrumentos de avaliação. A prova diagnóstica é um instrumento válido e muitas vezes ele será exigido na sua escola. Acontece que nós sabemos que prova escrita nem sempre vai te dar a real situação da sua turma. Existem crianças que ficam nervosas, existem crianças que fazem super bem oralmente e na hora da prova não conseguem. Existem crianças que vão assim assustadoramente bem na prova e não demonstram o mesmo desempenho em sala de aula, com as tarefas, com o dia a dia da sala de aula. Então, é importante que a gente concilie outros instrumentos de diagnóstico, de sondagem. Para que a gente faz essa sondagem, né? Eu sei que a maioria sabe, mas é sempre bom a gente frisar. A sondagem, ela é para a gente verificar os pré-requisitos para as aprendizagens desse ano. O que eu vou trabalhar esse ano? O que o meu currículo, o que a Base Nacional Comum Curricular determina para o ano que as minhas crianças estão. Mas antes de começar a trabalhar o que eu estou prevendo ali, eu preciso saber se as crianças têm os pré-requisitos. Se eu vou alfabetizar, essas crianças conhecem o alfabeto, essas crianças têm uma consciência fonológica, né? Se eu vou ensinar frações esse ano, eu preciso saber se a minha criança sabe dividir e multiplicar. Então, a gente vai fazer ali uma sondagem das habilidades do ano anterior, aquelas das quais dependem as habilidades desse ano. Então, algumas sugestões para além das provas são a escrita. Eu preciso saber da escrita do meu aluno. Se eu estou, então, com o primeiro e com o segundo ano, eu posso dar as escritas espontâneas, as escritas com imagens e observar em que nível de hipótese de escrita minha criança está. O ano passado eu coloquei aqui uma sugestão para diagnóstico online, que também serve evidentemente para o diagnóstico presencial, e eu vou deixar aqui então os cartazes de diagnóstico da entrevista, tá bom? Aqui no card, para você poder fazer essa entrevista com o seu aluno, para avaliar o nível de escrita. Mas a escrita espontânea é muito bacana. Os ditados também são interessantes. Aqui no canal eu já dei sugestão de 10 tipos de ditados diferentes
para variar do ditado comum da professora fala, o aluno escreve, tá? Bom, então, se eu estou com o 3º ao 5º ano, eu vou verificar a escrita como produção de texto. O ditado também vale, vão mudar as coisas que eu vou ditar, né? Vai mudar o conteúdo do ditado, mas também é muito interessante que você trabalhe com a produção de texto, tá? A produção de texto vai te dar uma ideia boa da ortografia da criança, de como ela organiza as ideias. Se ela conhece ou não conhece gêneros textuais, você vai conseguir ali, né, sondar através da produção de texto. Lá no vídeo de atividades para a primeira semana, eu sugeri o tema de produção de texto, que você faça as expectativas da criança para aquele ano, né? Esse tema é interessante para você começar o ano com as crianças. Além da escrita espontânea, algumas atividades no caderno, aquelas atividades de sala de aula mesmo, em que você dá um probleminha, em que você dá uma interpretação de texto e você vai andar pela sua sala e vai observar quem está conseguindo fazer, a agilidade da criança, o uso do caderno, a escrita, se ela consegue ler os enunciados e responder sozinha ou não, aqui depende da idade. Então, atividades no próprio caderno servem sim para você fazer a sondagem. Os jogos são interessantes, são muito interessantes e eles vão evitar aquela rotina maçante de um monte de atividade para verificar se a criança sabe ou não sabe. A gente pode dar jogos de montar palavras, a gente pode dar jogos de multiplicação e divisão, de adição e subtração, a gente pode dar jogos de leitura. Tem aqui no canal uma infinidade de jogos, jogos com associação de ideias, jogos para ver a ortografia, mas eu tenho uma observação aqui quanto aos jogos. Se você for fazer a sondagem, for avaliar através de jogos, não deixe de fazer uma planilha detalhada do que você está avaliando. Então, meu objetivo é avaliar a multiplicação e a divisão. Ao dar o jogo, você precisa de uma planilha onde você tem o nome de todos os seus alunos e os aspectos que você está avaliando. Essa criança, algumas sugestões. A criança compreendeu o jogo? A criança compreendeu as regras? A criança... Quais são as atitudes da criança? A criança tem uma atitude positiva diante do jogo? O principal que você está avaliando, o jogo é para multiplicação e divisão? Ela sabe multiplicar e dividir? Ela entendeu o jogo? Ela tem estratégia? Então você vai colocar isso ali e principalmente perceber se ela sabe ou não, multiplicar e dividir, que era o seu objetivo. Claro, aqui o objetivo pode ser verificar a ortografia, pode ser verificar a leitura, etc. Mas você precisa de uma planilha. No momento do jogo, a sala está agitada, nós andando na sala, observando os grupos jogando, nós temos impressões erradas quando nós não anotamos os dados que estamos colhendo ali. Então, é importante essa planilha, senão você vai sair com a sensação que você tem aluno que não sabe nada e que você tem aluno que sabe demais, quando na verdade alguns são mais espertos para os jogos e outros são menos. Então, é importante você fazer essa planilha, observar os aspectos, né? Do entendimento do jogo, do enunciado, das regras, até se a criança está sabendo multiplicar ou dividir, tá bom? Leitura. Ouvir a leitura do aluno, seja ele lá pequenininho ou seja ele maior, dar oportunidades da criança ler e verificar se essa criança, né, se ela lê com fluência e se ela compreende o que lê. As pessoas chamam de tomar a leitura, eu não gosto da palavra tomar, eu falo ouvir a leitura, mas ouça a leitura do seu aluno e faça algumas perguntinhas sobre o que ele leu. Você sabe que gênero textual é esse que você acabou de ler? Faça uma pergunta de uma informação que está explícita no texto, nome de personagem, lugar, essas coisas, e uma informação implícita. Assim você vai ver como é que é a compreensão dessa criança para a leitura. Eu gosto de pedir à criança que leia em voz alta para mim. Depois que ela leia em silêncio só para ela antes de responder as perguntas. Assim eu vejo a leitura da criança, né, se é fluente, a leitura oral,
e dou a oportunidade dela entender, porque às vezes a leitura silenciosa é melhor para o entendimento, tá? Então, a leitura é interessante e os ditados também são muito bons. Você pode dar ditado de palavras, ditado de frases, ditado de fatos fundamentais, ditados de números, se forem crianças menores, se forem crianças maiores, de números maiores, para ver se ela sabe o sistema de numeração decimal e etc. E prestar atenção e ser muito objetivo. O que é que você realmente precisa verificar, né? Na minha avaliação diagnóstica, não precisa ter lá o que é um polígono, por exemplo, porque essa informação é algo que eu posso trabalhar do zero com a minha criança e não vai atrapalhar que ela aprenda outras coisas. Agora, se a minha criança compreende o sistema de numeração decimal, se ela sabe fazer as operações, isso é fundamental para dar continuidade. Então, isso tem que ser verificado. A leitura tem que ser verificada, né? Então, isso aqui é importante. E, professora, mais importante do que os instrumentos que você usa para avaliar é como você trata os dados que você colheu, a sua organização. Faça tabelas com os nomes dos seus alunos e tudo que você está verificando para que você saiba no final se você precisa retomar com a turma toda, porque uma grande quantidade de crianças não sabe determinada habilidade, ou se você vai ter que fazer uma intervenção específica com alguns alunos. Isso tudo é uma questão de organização dos dados que você colheu. Bom, eu espero que esse vídeo tenha ajudado você e principalmente que esse vídeo seja positivo no desenvolvimento das suas crianças. Se você gostou, curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal. O link para adquirir os cartazes, a apostila está na descrição do vídeo. E se você quiser participar do curso de BNCC, o link também está lá. E nesse caso você tem acesso a esses materiais gratuitamente. Espero que você tenha gostado, um grande beijo e até a próxima!